Oi, Rúbia. Boa tarde. Oi, Denise. Boa tarde. Bem-vindas. A dupla, né, que está sempre presente aqui com a gente nos eventos do GIEMA. As fiéis escudeiras. Fiéis escudeiras. Boa tarde, Bernardo. Seja bem-vindo. Olá, Ana Aua. Boa tarde. Seja bem-vinda. Para a Denise e para a Rúbia, que sempre frequentam os nossos webinários, o aviso de agora vai ser repetitivo, mas para a Ana e para o Bernardo, não custa lembrar, nós esperamos sempre um minutinho antes de iniciar formalmente o evento, para que todos os inscritos entrem em nossa sala de reunião. Então, só mais 30 segundos, por favor, e a gente começa oficialmente o evento, por assim dizer, tá bom? Marcela, você me escuta bem? Cris? Aham, te Sim, eu escuto escuto. bem. Sim, sim. Tá bom. Uhum. Muito bem, ainda que tenhamos, né, poucas pessoas, é oportuno começar, né, prestigiando aqueles que entraram pontualmente. Então, vamos lá, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Augusto Michels, sou gerente da ARRACA Paraná, estou acompanhado pela minha colega Marcela Bowman, assistente de projetos, e hoje nós realizaremos o último webinar de 2021, sendo este o 14º encontro do GIEMA ESG. O tema de hoje a ser abordado é os benefícios da biodiversidade. O nosso convidado, que muito gentilmente aceitou o convite da Cris Baluta para palestrar, é o professor Dr. Klaus Dieter Zauter. Ele é engenheiro agrônomo pela UFPR, mestre em ciências biológicas pela UFPR e doutor em engenharia florestal com área de concentração em silvicultura, também pela Universidade Federal do Paraná. Durante o mestrado que ele fez, ele estagiou fez pesquisa, né? Estágio em pesquisa na Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz, atualmente é a Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, lá na Alemanha. Faço questão de destacar isso, porque nós, como Câmara Alemã, né, prestigiamos aqui o convidado que estudou por bastante tempo lá no país europeu. Ele também fez doutorado sanduíche na Albert Ludwigs Universität Freiburg. Tem 40 artigos científicos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais. Para finalizar este vasto currículo, eu vou citar apenas o seguinte, que ele foi homenageado com o nome de uma nova espécie de colembola, chamada Rhinocyrtus clausi. Se eu li errado, por favor, professor, depois me corrija. Tá? Feita a apresentação do nosso palestrante de hoje, eu passo uma instrução prática a todos os que estão nos prestigiando. A informação é a seguinte, né? Durante a palestra, todo mundo pode interagir com o palestrante pelo ícone Q&A, aquele balãozinho, né, de conversa chamado Question and Answer. Para todos que tiverem dúvidas e perguntas, por favor, utilizem este ícone Question and Answer e mandem as suas perguntas e os seus comentários. Se alguma pergunta não for respondida durante a palestra, o professor Klaus gentilmente poderá respondê-la em outro momento por e-mail. Bom, como de costume também é preciso agradecer aos patrocinadores Masters da ARRACA Paraná no ano de 2021, que foram a Anderson Balão, a Advocacia, Robert Bosch e o Grupo Servopa. E agradecemos também aos patrocinadores do GIEMA SG, que são o Grupo Elis, a GEMU, a Harbauer do Brasil, Mix Attorneys, Piazeta e Roadmax Ambiental.
E agora, depois de agradecer aos nossos patrocinadores, passo a palavra para a Cris Baluta, nossa coordenadora. Cris, a palavra é tua. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Gostaria de mais uma vez agradecer aí principalmente ao Salter, por ter aceitado o nosso convite, né? Agradeço também, como sempre, o Augusto e a Marcela, que sem eles a situação não seria desenvolvida a contento, com toda certeza. E também quero agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores do GIEMA, nesse nosso último GIEMA de 2021, um ano repleto aí de novidades e temas mega interessantes que nós trouxemos aqui para uma discussão, né? E também fico bastante lisonjeada porque o GIEMA SG sai desse ano de 2021 com a conquista de um selo, que é o selo Propósito ESG, né? Environment, Social and Governance, que para a gente veio coroar um trabalho aí que a gente faz com toda a dedicação e seriedade, né? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão participando, que estão nos ouvindo, nos vendo, ao Klaus, né, meu muito obrigada. Hoje a gente vai tratar de um tema mega importante e foi escolhido a dedo realmente para que a gente faça essa transição 2021-2022, porque é um momento que realmente a gente tem que levar em consideração os benefícios e a importância da biodiversidade, né? Então, que saiamos daqui desse nosso último evento com essa reflexão e dando a devida importância ao tema que nós vamos tratar e que, com toda certeza, o tema está em muito boas mãos. O Klaus é expert no assunto, né? E vai conduzir esse nosso webinar. Então, passo a palavra a você, Klaus. Meu muito obrigada e vamos em frente. Um abraço. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Me sinto extremamente lisonjeado, ainda mais por ser descendente de alemães, né? Em poder participar da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Na verdade, eu queria trazer mais um pouco de reflexões para a gente discutir e, principalmente, a gente pensar sobre isso. O que é a biodiversidade, o que ela nos afeta, o que ela pode fazer de bom para a gente e o que a gente pode fazer de mal para a biodiversidade, né? Que vai reverter, no final, contra o próprio ser humano. Então, eu tenho uma pequena apresentação de slides aqui, vou compartilhar com vocês. Cris, você pode confirmar se vocês estão vendo? Ainda não, ainda não. Não entrou. Não? Então eu vou... sim, agora sim. Não, entrou em tela cheia agora. Agora entrou em tela cheia. Perfeito. Então, a tecnologia é fantástico, né? A gente está em diferentes lugares e a gente pode compartilhar as nossas impressões ao vivo, né? Em tempo real, sem problema algum. Então, começando a nossa pequena palestra, pequena conversa, eu dei um título baseado no que a Cris tinha conversado comigo, bem sugestivo, né? Biodiversidade, reflexões. Eu sou o professor Dr. Klaus Gittersalter, sou professor do curso de Ciências Biológicas da Uniandrade, aqui de Curitiba. O que a gente vai conversar hoje? Eu separei 4 tópicos para a gente discutir dentro desse grande tema, para a gente fazer essas reflexões. Em primeiro lugar, o que é biodiversidade, né? A gente fala muito, mas algumas vezes as pessoas não sabem muito bem, né? Já ouviram falar da palavra, já ouviram comentários, mas não sabem muito bem. Depois nós vamos discutir, mas para que serve a tal da biodiversidade, né? Para comer, para beber, para vestir, para remédio, na verdade, para tudo isso daí, inclusive. Daí a gente vai falar de um tema extremamente importante que afeta a biodiversidade de modo direto e indelével, né? As extinções. E, finalmente, o que a perda da biodiversidade pode acarretar, principalmente para o ser humano? Então, esses vão ser os nossos tópicos principais na nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, o que é essa tal da biodiversidade, né? Tanto se fala biodiversidade daqui para lá, a ONU faz volta e meia grandes congressos internacionais, né? Convenção entre as partes, COP, inclusive já teve uma convenção entre as partes aqui em Curitiba,
foi lá em Pinhais, onde vieram representantes do mundo inteiro, inclusive eu também dei uma palestra durante aquele evento, se eu não me engano foi em 2006, lá em Pinhais, convenção entre as partes só sobre biodiversidade. Mas o que é tal da biodiversidade que todo mundo fala por aí? Se a gente for na etimologia das palavras, é bem simples, né? Bio significa vida e diversidade é variedade. Então, a gente pode dizer que a biodiversidade nada mais é do que toda a variedade de vida que existe em nosso planeta. A gente geralmente pensa em grandes animais, né? Então, vamos pensar em onça, elefante, zebra, o búfalo, leão e sei lá mais o quê. Mas, na verdade, a vida é muito mais do que isso. A gente tem que contar todos os vertebrados, todos os invertebrados, como os insetos, por exemplo. As plantas, obviamente, fazem parte da biodiversidade e também os micro-organismos, né? Nomeadamente aí bactérias e principalmente fungos. Vírus têm algumas peculiaridades muito específicas de vírus, então a gente não conta vírus dentro da biodiversidade. Poderia até contar, mas normalmente a gente não conta os vírus dentro da biodiversidade. A grande pergunta gente, quantas espécies de vida, quantos tipos diferentes de organismos existem no mundo? A gente acredita que existem entre 8,7 e 9 milhões de espécies. Isso a gente acredita. Por quê? A gente só conhece uma pequena parte de tudo isso daí. Nós só conhecemos até o momento em torno de 1 milhão e 200 mil espécies. Quer dizer, 14% do total que a gente estima. Mas é possível estimar o número de espécies? Sim. Existem hoje modelos ecológicos, algoritmos preparados para isso, onde que você pode extrapolar o número de espécies a partir das espécies já conhecidas e sua distribuição em uma certa área. Então, eu posso dizer assim que no Brasil a gente estima que existam, 5 mil espécies de tal grupo, mas eu só conheço 300, 400 espécies. Por que isso? Porque as espécies que eu conheço, eu estudo a sua distribuição e a partir desses algoritmos é possível fazer uma extrapolação. Essa extrapolação está totalmente correta? Provavelmente não. Mas a gente já tem uma ideia do que pode estar acontecendo em um certo lugar com um certo grupo de organismos. Olha só, para a gente ter ideia, olha, só assim, bem por cima, né? Quantos organismos existem no mundo inteiro? Olha, invertebrados, em verde, se vocês verem, né, em cada coluna dessas, coluna horizontal dessas, em verde está as espécies que a gente já conhece. Em branco estão as espécies que provavelmente existem, que a gente ainda não descobriu, que a gente ainda não identificou. Então, a gente tem em torno de 1 milhão e 100 mil espécies de invertebrados, aqueles que não têm coluna vertebral, né, que não têm esqueleto interno, assim, a grosso modo, só para a gente poder entender, tem outras características, né, obviamente, mas a gente acredita que existam 7 milhões de espécies, ainda a grande maioria a ser descrita. E dentro desses invertebrados, se a gente for no quadro aqui de baixo do lado direito, os insetos são os mais dominantes. E eu vou mais um pouco. Sabe aqueles besourinhos que de vez em quando a gente vê por aí? São o grupo de organismos mais bem conhecidos no mundo. Hoje, a gente conhece só de besouros em torno de 300 mil espécies. Então, mais ou menos um quarto, um quinto de todas as espécies conhecidas no mundo são de besouros. Tal é a diversidade desse grupo. Mas se a gente voltar para o quadro lá de cima, olha, cordados. Cordados são, vamos dizer assim, os vertebrados que têm coluna vertebral, esqueleto interno, são cordados. Entre os cordados também tem alguns grupos de invertebrados, mas em relação ao número total, eles são praticamente
não significativos. Os cordados fazem parte dos cordados o ser humano, por exemplo, os peixes, os anfíbios, as aves, os répteis, né, e todos os mamíferos. Os cordados a gente conhece um pouquinho melhor. Se a gente for para o quadro de baixo, do lado esquerdo, olha peixes. A gente já conhece uma boa parte da diversidade estimada de peixes. Anfíbios, os sapos, por exemplo, os rãs, a gente já conhece provavelmente mais da metade. Mas olha que interessante, as aves, a gente já conhece praticamente todas as aves que existem, assim como os mamíferos. Mas volta e meia surge uma notícia, olha, se descobriu uma nova espécie de ave no interior da Amazônia, no interior da Indonésia, que são chamados hotspots de biodiversidade, eu já vou explicar o que é isso. Mas a descoberta de novas espécies de mamíferos, de peixes, de aves, de répteis, está ficando cada vez mais difícil. A gente já está a caminho de descobrir, descrever para a ciência quase todas as espécies desses grupos. Mas ainda falta muita, muita, muita coisa. Existem alguns lugares no mundo que são extremamente importantes quanto a isso. A gente chama de hotspots, ou lugares quentes, pontos quentes. A gente caracteriza um hotspot quando ele tem uma diversidade endêmica de espécies muito grandes. Endêmica são aquelas espécies que só existem ali, não existem em nenhum outro lugar do mundo. E se vocês verem esse mapa, aqui o Brasil tem 2 hotspots de biodiversidade muito importantes. Primeiro, o Cerrado brasileiro e segundo, a Mata Atlântica. Né? Aliás, a Mata Atlântica talvez seja o bioma mais ameaçado aqui no Brasil. Mas, Klaus, não está a Amazônia. A Amazônia tem uma diversidade gigantesca, mas o Cerrado e a Mata Atlântica têm mais espécies endêmicas em relação ao total de espécies que ali habitam do que a própria Amazônia. Inclusive, tem alguns trabalhos mostrando que pontos da Mata Atlântica talvez sejam mais diversos, tenham maior biodiversidade do que a própria Amazônia. E o Cerrado brasileiro se caracteriza por ser um ecossistema bem diferente, com condições ambientais bem diferentes, bem específicas. Então, ali se desenvolveram muitas e muitas espécies que só existem ali. Olha que interessante, a Indonésia é um hotspot. Em volta do mar Mediterrâneo é um hotspot. Em vários pontos da África são hotspots. E Madagascar, né? Madagascar se caracteriza por ter bichos e plantas extremamente diferentes. Mas a gente pode considerar os Andes, a América Central e em vários outros lugares do mundo. Não que as outras regiões não sejam importantes, elas também são importantes. Só que o hotspot se caracteriza por espécies que só existem ali. Normalmente, a gente pensa em biodiversidade como o número de espécies, a variedade de bichos, de plantas. Mas não é só essa biodiversidade, sabia? A gente pode também fazer falar sobre a biodiversidade genética, né? Como que são as características genéticas dos organismos que estão ali. A gente fala, por exemplo, da araucária angustifolia, aqui do sul do Brasil, né? O pinheiro do Paraná, ele está em risco de extinção, tá? Não somente pelo baixo número de indivíduos, ainda tem um número razoável, mas principalmente pela baixa diversidade genética. A gente também tem a diversidade química, né, que são os compostos químicos produzidos pelas diferentes espécies. A gente pode ou não aproveitar esses compostos, muitos deles a gente vai aproveitar, eu já vou mostrar para vocês. E a gente também tem a diversidade ecológica, né? Que é a diversidade de ecossistemas, as relações ecológicas entre os diferentes organismos que habitam
um certo local. E o Brasil é caracterizado por uma diversidade ecológica muito grande. Temos a Caatinga, o Cerrado, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, os pampas gaúchos, cada um com suas características próprias. Mas, Klaus, que bonitinho, olha que legal. Mas para que serve essa tal da biodiversidade, Klaus? Serve para muita coisa. Esse slide é para mostrar o que a gente no dia a dia vê, né? Então, a gente diz que a biodiversidade é um recurso natural extremamente valioso, tem uma importância muito grande para, por exemplo, a qualidade do ar que a gente respira, do solo que a gente planta. Ela tem uma importância muito grande para a cultura e lazer, a gente já vai falar mais tarde, mas principalmente a biodiversidade como matéria-prima. Vocês já pararam para pensar? Da onde que saem todas essas coisas que a gente aproveita no dia a dia? Né? Remédios, alimentação, abrigo, vestuário. A grande maioria vem da biodiversidade ou já veio da biodiversidade, como eu vou explicar daqui a pouco. Então, a biodiversidade é extremamente importante. E a gente pode dividir assim em dois conceitos básicos. Um é funções e outro é serviços ambientais. E são conceitos extremamente diferentes, pessoal. Por exemplo, funções são os processos básicos que vão suportar os ecossistemas, os biomas, né? Como a gente vê lá na floresta amazônica, Mata Atlântica, etc. Então, organismos que fazem polinização das plantas, responsáveis pela produtividade primária, isso é reciclagem de matéria orgânica, de nutrientes. A própria cadeia alimentar, se lembram? Os produtores, plantas, servindo de alimento para os consumidores, daí entram os herbívoros, que comem plantas, os carnívoros, que comem os herbívoros, e daí os redutores, que são os micro-organismos que vão decompor as plantas e os animais quando esses morrerem, e assim por diante, regulação da população. Então, função da biodiversidade é quando ela exerce relações dentro do próprio ecossistema onde ele está inserido para eles mesmos, equilíbrio do ecossistema. Mas e para a gente? É o que a gente chama de serviços ambientais. E a gente tem falado muito ultimamente no mundo inteiro sobre esses tais serviços ambientais. São os benefícios que a biodiversidade pode trazer para o ser humano. Alimentação, vestuário, saúde, regulação do clima, purificação da água, sequestro de carbono, controle de pragas e doenças na agricultura, na pecuária, e assim a gente pode fazer uma lista gigantesca. Hoje, a gente está discutindo muito mais sobre esses serviços ambientais. Existem alguns economistas ambientais que falam assim, olha, a biodiversidade traz hoje para o mundo alguns trilhões de dólares por ano, só com os serviços ambientais. Imaginem, só pensar no ar e na água, já vale absolutamente tudo. Mas tem muito mais coisa. Eu falei dos economistas ambientais, eles até estão tentando dar um valor econômico para a biodiversidade. É bem interessante isso, daí veio uma ideia, um conceito da própria economia ambiental, onde que eles dividem o valor econômico da biodiversidade em valor de uso e valor de não uso, né? O valor de uso a gente pode classificar em valor de uso direto, quando a gente consome diretamente. Então, a gente planta uma alface, vai consumir aquela alface, né? A gente planta uma árvore para usar a madeira, e assim por diante. O valor de uso indireto são aqueles serviços ambientais, né? Muitos dos serviços ambientais que a biodiversidade nos traz. São as vantagens funcionais, função de proteção, função ecológica, hidrológica, do controle do ciclo da água, funções climáticas, que a gente está vendo agora, e assim por diante. Valor de opção, esse é muito interessante.
eu vou usar, mas não agora. Eu optei por usar no futuro. Então, pode ser que eu não use aquela biodiversidade especificamente nesse momento para alguma coisa, mas tem potencial para uso futuro. Por exemplo, conservação de hábitat, produção da própria diversidade, paisagens e assim por diante. Mas dentro da ideia da economia ambiental, a gente tem o valor do não uso. Não usar também tem valor. Olha que legal. Então, eles dividiram em valor de herança, exatamente isso, herança para gerações futuras, para evitar mudanças irreversíveis. E o valor da existência. O valor da existência tem muito a ver com o caráter de benevolência que o ser humano pode ter. Olha, eu até posso usar, mas não vou usar. Os animais, as plantas, o ecossistema têm o direito de existir. Altruísmo. Essa é a palavra correta. Tanto o valor de herança quanto o valor de existência tem muito a ver com o altruísmo das pessoas. Eu não vou usar agora, mas vou manter para outros, para gerações futuras, valor de herança, e pelo próprio meio ambiente, valor de existência. O valor de existência, o valor dado pelo não uso, é relacionado principalmente a espécies ameaçadas. Mas olha só que legal, vamos transformar isso em prática agora. O ser humano faz agricultura há mais ou menos 10 mil anos. A gente já usou em torno de 2.500 espécies vegetais nos nossos métodos agrícolas. Hoje, 95% dos alimentos que a gente cultiva no mundo inteiro vem de 20 espécies, sendo 4 principais: trigo, arroz, milho e batata. Né? É bom lembrar que o milho e a batata têm o seu centro de origem nas Américas, né? América Central e América do Sul. A gente conhece em torno de 270 mil espécies de plantas. Só 10% dessas 270 mil foram estudadas, e mesmo assim superficialmente. A gente só conhece, mais detalhadamente, em torno de 1% dessas espécies. E quando a gente fala de espécies animais, então, menos ainda. E a biodiversidade, ela é extremamente importante porque pode ser um grande recurso a ser aproveitado. Por isso, a gente já está fazendo iniciativas de conservar essa biodiversidade, principalmente vegetal. Se vocês verem a figura de cima, aqui no meio da neve, isso daqui é um local, é um depósito, é um banco de germoplasma. Aí se depositam sementes de diferentes plantas e variedades dessas plantas do mundo inteiro. Isso daqui fica em Svalbard, lá no norte da Noruega, já dentro do Círculo Polar Ártico. E na figura de baixo, esse homem com roupa de frio, né? Na verdade, ele está em Brasília. Isso é o Banco de Germoplasma da Embrapa Recursos Genéticos, lá em Brasília, que capta principalmente espécies de plantas do Brasil inteiro, variedades da mesma planta e assim por diante. Mas por que eles fazem isso, Klaus? Porque é o seguinte, vamos dar o exemplo da batata. No século XVIII, a batata era a principal fonte de alimento na Irlanda. Eles plantavam muita batata, apesar da batata ser originária dos Andes, né? Eles plantavam muita batata, mas muita batata mesmo. Se você vai hoje para a Irlanda, você vê, tudo você come batata. Batata de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. É como se fosse o nosso arroz aqui, né? Que é a batata acompanhada de alguma coisa. Mas no século XVIII, eles tiveram um problema sério. Teve um fungo que atacou as plantações de batata, e só batata. Não atacou trigo, não atacou outras plantações, só batata. O pessoal começou a morrer de fome. Daí migraram para outros países, porque não tinha mais batata na Irlanda, não tinha mais comida na Irlanda. E foi assim, inclusive tem um livro com esse título, foi o fungo que fez John F. Kennedy presidente dos Estados Unidos. Porque a família Kennedy foi uma dessas famílias que migraram para os Estados Unidos e se estabeleceram lá até o John Kennedy se tornar presidente
americana. Então, esses bancos de germoplasma, bancos genéticos, são muito importantes para a gente evitar que pragas e doenças acabem com nossa agricultura. Novos medicamentos, por exemplo, em 1997, 10 dos 25 medicamentos mais vendidos no mundo eram originalmente de biodiversidade. É bem interessante isso, porque o princípio ativo é descoberto na planta, no fungo, na bactéria, ou mesmo em animais. Daí, depois que a gente vê qual é o efeito dele, se ele é bom ou não, realmente, como medicamento, daí a gente sintetiza esse medicamento, esse princípio ativo em laboratório. Só para vocês terem ideia, direto da biodiversidade, essa parte vende entre 75 e 150 bilhões de dólares por ano. Na China, que usa muitas plantas como medicamentos, né, a medicina tradicional, mais de 5.000 espécies de plantas têm fins medicinais. Nos Estados Unidos, 40% das prescrições médicas são feitas com drogas que originalmente foram descobertas em fungos, bactérias, plantas e animais. Olha só, a pervinca rosada, originária de Madagascar, tem princípio ativo extremamente promissor para a doença de Hodgkin e leucemia linfocítica aguda. A unha de gato, que a gente conhece aqui no Brasil, olha a foto do lado direito, a de cima, é um ótimo agente anti-inflamatório. A famosa penicilina, né? Vem do fungo Penicillium, hoje classificado como Penicillium crisógenum. É esse aqui do lado direito embaixo, né? Foi o primeiro grande antibiótico que a gente teve e ele salvou milhões de vidas. E olha só, até a famosa cloroquina. A cloroquina vem da casca da cincona, que é originária do Peru. Hoje, obviamente, já é sintetizada em laboratório, mas o princípio ativo original veio lá de uma planta do Peru, até a cloroquina. Olha que legal. E os micro-organismos, né? Os micro-organismos, fungos e bactérias, eles são responsáveis por produção de enzimas. Enzimas são substâncias que vão intermediar uma série de reações. Essas enzimas podem ser fontes de drogas, podem atuar na biocatálise de alimentos fermentados e bebidas. Vamos dar um exemplo prático? Pão, alimento fermentado, bebida, vinho, cerveja. Duas bebidas que os alemães são mestres, vêm de micro-organismos. Biocombustíveis, né? Hoje, a gente está indo para o álcool de quarta geração, tirando álcool de madeira. É possível tirar álcool de madeira? É, através de enzimas de micro-organismos. Biomineração. E o Brasil é bom nisso. Hoje, a gente conhece micro-organismos que produzem enzimas que atacam minerais, certos elementos dentro de outros tipos de pedras, por exemplo. Então, já tem biomineração de ouro, inclusive aqui no Brasil. Biofertilizantes, né? Eu aplicar, inclusive, micro-organismos no solo. Nutracêuticos e compostos bioativos, carregado de nutrientes para a alimentação humana. E até biopolímeros, tipos de plásticos produzidos por micro-organismos. Olha, gente, a biodiversidade é extremamente importante para tudo. Vamos começar a pensar, olhar para os lados. A biodiversidade está nas roupas, a fibra vegetal, como o algodão. Hoje, por exemplo, lá na Paraíba, no Nordeste brasileiro, não só na Paraíba, mas principalmente lá, eles já cultivam algodão colorido. Esse algodão colorido vem da biodiversidade, da prospecção da biodiversidade. Então, tem algodão de várias cores. Você não precisa mais tingir algodão para dar uma certa cor. Hoje é possível fazer roupa de cânhamo, por exemplo. Fornecimento de abrigo, madeira, né? É muito comum nos Estados Unidos, um sistema construtivo chamado wood frame. Está começando a entrar aqui no Brasil. É todo baseado em placas de madeiras pré-montadas.
E daí você só leva as placas já pré-montadas e monta no canteiro de obras, gerando muito menos resíduo. Resíduo de construção civil é um problema sério no mundo inteiro, também no Brasil. Olha, a biodiversidade serve até para recreação, jardim botânico, zoológicos, né? Hoje a gente já até está mudando essa ideia do que é um zoológico, mas os jardins botânicos e zoológicos, principalmente zoológico, têm um apelo muito grande, por exemplo, dentro da Alemanha, uma tradição muito grande dentro da Alemanha, né? Zoológicos são extremamente importantes na Alemanha já há quase 200 anos. A gente vê zoológico de Berlim, zoológico de Stuttgart ou Wilhelma, são zoológicos muito antigos e eles mostram a biodiversidade, servem como recreação, lazer, cultura, né? Também a religião, a biodiversidade faz parte da religião. Então a gente vê, por exemplo, a religião hindu lá ocupando boa parte do continente, subcontinente indiano, né? Onde que se venera certos animais, né? É importante, a gente pode acreditar ou não acreditar, concordar ou não concordar, mas faz parte da religião deles, da cultura deles e assim por diante. Então a biodiversidade ela está entremeada. A gente acha que não, mas ela está entremeada na vida, no dia a dia de todos os seres humanos. Mas aí vem um problema, né? A tal das extinções. Vocês sabiam que a gente já teve 5 grandes extinções naturais? Começou lá há 500 milhões de anos, depois mais uma 345, outra 250, uma quarta extinção há 180 milhões de anos, e a mais conhecida, né? Aquela que veio um meteoro grande lá no Golfo do México, com uma força muito grande, levantou poeira pelo mundo inteiro, barrou a entrada do Sol, matou as plantas, os herbívoros, depois os carnívoros, os famosos dinossauros, né? Essa é mais conhecida, foi há 65 milhões de anos. Mas a gente está passando por um grande problema de extinção agora. Mas não é um problema natural, é um problema causado pelo ser humano. A gente já está perdendo há muito tempo por causa do ser humano, e não só o ser humano moderno, nesse século, ou nos 2 últimos séculos, já há muito tempo. Existem algumas teorias, por exemplo, que o desaparecimento do mamute lá na Europa teve como uma das suas causas a caça exagerada pelo ser humano. Gente, há 10 mil anos atrás. O último mamute viveu em torno de 10 mil anos atrás. Mas a gente já está causando extinção faz muito tempo. O pássaro dodô das Ilhas Maurício, no século XVII, muitas outras espécies nos séculos XVIII, XIX e principalmente extinções em massa no século XX e XXI que a gente está vivendo agora. Mas, pessoal, o que isso pode acarretar para a natureza, para o planeta, mas principalmente para o ser humano? O que a perda de biodiversidade pode acarretar? Olha, muitas coisas. Vamos começar com perda da vista natural, paisagens. A gente vê aquelas fotos na Europa, nossa floresta, o lago, olha que bonito. A gente já está perdendo muito disso. É importante isso? Claro que é. Né? Para o ser humano é importante isso. Segurança alimentar reduzida, a gente corre o risco de perder grandes colheitas se a gente não começar a tomar cuidado, principalmente com a diversidade genética. O custo econômico da biodiversidade perdida, a gente já conversou com isso. Perda de meios de subsistência para as pessoas, inclusive para quem mora nas cidades, né? Clima imprevisível, a gente está passando por isso, né? É claro que a questão das mudanças climáticas não é só a biodiversidade, gente, por favor. Tem uma série de questões relacionadas, até a gente teve a COP26 há poucos dias atrás, poucas semanas atrás em Glasgow, na Escócia, falando da emissão do gás de efeito estufa, talvez seja o principal problema das mudanças climáticas,
mas a perda de biodiversidade, principalmente de plantas, também influencia. E olha, o Carlos Nobre, grande cientista brasileiro do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, falou ano passado, bem assim, numa palestra, olha, a gente teve sorte aqui no Brasil que esse vírus não surgiu aqui. O coronavírus surgiu na China. Mas como assim, Klaus? Dentro das florestas, dentro dessas áreas intactas, existe uma série de organismos e outros, como os vírus, que a gente ainda não conhece. E que por essas áreas estarem intactas, a gente ainda não entrou em contato. Qual é o problema da China? Por que sempre tem doença vinda da China? Porque eles têm uma população gigantesca em uma área não tão grande assim. Então tem ser humano na China em tudo que é canto. Aumenta a chance de um organismo diferente, por exemplo, um vírus, uma bactéria diferente, entrar em contato com o ser humano. Mas se a gente continuar assim no Brasil, de te desvastar, a gente vai aumentar a chance de descobrir doenças que antes não nos atacavam, aqui no Brasil também. Mas, Klaus, como que uma empresa pode, então, trabalhar essa questão de biodiversidade, né? Eu acho que é muito importante colocar isso, porque todas as partes da sociedade são responsáveis. Por exemplo, uma empresa pode começar a pensar em compras responsáveis, compras que não afetem lá na origem da obtenção dessa matéria-prima, desse insumo, em perda de biodiversidade. Uma empresa pode trabalhar a questão de educação ambiental tanto para os seus funcionários, como fora da empresa também, a família desses funcionários, as comunidades ao redor da empresa. Mas uma empresa também pode pensar em ter áreas verdes de conservação de biodiversidade. Por exemplo, áreas verdes internas. É bom fazer um levantamento da biodiversidade. Como que está lá a biodiversidade? Ela está dando algum resultado? Até a remodelação dessas áreas, com a introdução de espécies nativas, principalmente plantas, porque essas vão trazer animais depois. Mas também áreas verdes externas, adotando áreas verdes. Pode ser em outro lugar, outra cidade, outro estado, até de repente outro país, adquirindo áreas verdes e conservando ao longo do tempo para que elas continuem áreas de alta biodiversidade. Bom, gente, terminando então a nossa conversa de hoje, que é a parte dos slides, sobre o que nós conversamos, nós definimos o que é biodiversidade, depois nós falamos um pouquinho sobre para que serve essa tal da biodiversidade, olha só o papel do ser humano provocando, por exemplo, extinções. E se a gente perder essa biodiversidade, o que acontece? Principalmente para o ser humano, né? Eu agradeço a atenção de todos, aí está o meu contato, casalter16@gmail.com, e eu estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer questão, né? E, se quiserem, podem entrar em contato também. Então é isso, agradeço a atenção e a paciência de vocês a gente falar sobre esse tema aí. Nada, eu fico pensando, né, qual é o impacto da perda da biodiversidade para a vida como um todo, né? E é o que você falou, voltando a essa questão do coronavírus, né, agora totalmente em evidência, né? Poderia ter surgido realmente em qualquer outro país, né? Então, a gente que trabalha, a gente que atua na área da iniciativa privada, a gente observa o quanto as empresas estão agora se importando, né, com essa questão da preservação. Graças a Deus isso tem aumentado a consciência, a conscientização, né? E até por questões dessa agenda da ONU, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a questão dos ESG também, fatores, né? Então, é extremamente importante, você trouxe aí de uma forma mega didática, extremamente compreensível, e você nos chama realmente ao propósito, que é
a reflexão sobre a importância da biodiversidade, né? Então, eu te agradeço mais uma vez, com toda certeza nós cumprimos o nosso papel como Câmara Brasil-Alemanha, trazendo, durante todo esse ano, a gente passou por vários temas técnicos, legais, científicos, isso que é bacana, essa mistura, né? Porque a gente sabe que, na verdade, está tudo muito interligado, né? Então, não, a gente tem que sempre pensar no próximo de uma forma, e a gente está falando de futuras gerações, né? Que é extremamente importante a gente pensar na gurizada, né? E na gente mesmo, né? Porque a gente não quer partir dessa tão rapidinho, né? Então, eu agradeço mais uma vez, Klaus, a tua palestra. Muito obrigado por ter participado conosco. Fechamos com chave de ouro mesmo. Vou passar a palavra para o Augusto, e aí a gente vai disponibilizar também, o Augusto vai dizer, daqui a mais ou menos uma semana vai estar disponível no canal do YouTube da Câmara, né? A palestra, para todo mundo revisitar com calma e realmente pensar, refletir, né? Muito obrigada. Posso só Deve. falar uma coisinha? Eu acho que uma coisa muito importante que quando a gente pensa em biodiversidade é não pensar só na responsabilidade dos outros, mas a nossa responsabilidade como indivíduo, como empresa, como sociedade, né? A gente tem que pensar o que eu posso fazer em relação a isso. Algumas vezes a gente faz coisas pequenas, mas talvez coisas importantes. Imaginem só algumas atitudes do dia a dia que uma pessoa só fazendo na sua casa, fazendo na sua, no seu dia a dia. Por exemplo, eu vou plantar uma árvore, né? Curitiba, região metropolitana, tem 3 milhões de habitantes, quase 3 milhões por aí. Curitiba já passou de 1 milhão faz algum tempo. Digamos que a região metropolitana tenha 1,5 milhão de residências. Se cada um plantar uma árvore, vão ser 1,5 milhão de árvores. Agora vamos extrapolar isso para as outras grandes cidades, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Manaus, Recife, Salvador e etc. Quanto que cada pessoa pode contribuir para o total fazendo uma pequena ação? Então, eu acho que isso é muito importante, que as pessoas, as empresas, as sociedades, não pensem qual é o papel dos outros, dos governos, né? Mas que elas tomem iniciativa também. Outra iniciativa de educação ambiental. Nossa, eu conheço várias empresas que têm programas lindos de educação ambiental e que levam até comunidades em volta da empresa, mostrando não só o que a empresa faz, o que é extremamente importante, tem que mostrar, óbvio, mas também dando indicações de como as pessoas podem mudar o seu jeito de viver, como que elas podem contribuir para um ambiente mais saudável, para a manutenção da biodiversidade e assim por diante. É isso que a gente tem que pensar, sabe? A gente tem que sair um pouco dessa muleta, vamos fazer para mim. Não, o que eu vou fazer para os outros? Qual vai ser a minha contribuição para a sociedade? Eu acho que isso é muito importante. E também não pensar muito no tamanho da atitude, em si ter atitude. Tem atitude, seja ela pequena, seja ela uma microatitude, mas tem atitude, né? Levante e vamos agir, né? Isso eu acho bastante importante. Eu acho que a gente está passando por um momento que a gente está cada vez mais... essa pandemia aí, eu acho que acertou bem todo mundo nesse sentido, de que a gente precisa mudar, precisa se mexer, porque do jeito que está, realmente a gente não vai poder continuar. Né? Muito obrigada, Klaus. Augusto, passo a palavra para você. Muito obrigada, Marcela, a todos que estão nos assistindo, aos patrocinadores, masters, apoiadores, e eu, como coordenadora do GIEMA, aí já fazem alguns meses, fico muito feliz de fechar o ano com um tema tão reflexivo desse. Augusto? Muito bem, muito obrigado, Cris. Obrigado, professor Klaus. Eu quero aqui ler um agradecimento, um cumprimento da Ana Auer, né, que parabeniza o professor pela palestra e parabeniza a Câmara pela iniciativa.
Então, muito obrigado, Ana. Com certeza, o engajamento da Cris, da Roadmax, em manter o grupo GEMA ESG ativo e trazendo temas relevantes, né, para a sociedade é fundamental. Então, estendo aqui o agradecimento a ela e isso muito nos lisonjeia. Para encerrar, eu queria falar uma pequena, fazer uma contribuição aqui. Eu não sou nada técnico, não sou da área biológica, mas eu sempre fico pensando quando vejo essa discussão assim sobre biodiversidade e está atrelado ao Covid. A Covid, a pandemia, parece que trouxe ou fez despertar na população mundial a necessidade de cuidar da nossa casa. E a casa é o mundão, né? Então, talvez esta seja a grande lição também, né? A gente parar para pensar nas pequenas ações, como a Cris falou, pequenas ações, uma gotinha no oceano que deformam um oceano, né? Então, acho muito válido isso. E a Câmara, ela está muito engajada, né, com esses temas. Não à toa, né? Um dos nossos pilares é a sustentabilidade, que está diretamente conectada a esse assunto, né, de biodiversidade. E dando um pequeno spoiler só, bem pequenininho. Eu não queria falar nada, mas se pode, agora é com você. Então, não, mas ó, eu falei assim, um minúsculo spoiler. Ano que vem, aguarde que teremos algum plantio, né, de mudas, aí, como o professor citou. E vai ser uma ação bem legal, tá? Então, é só esse spoiler, eu paro por aqui. Então, tá bom. Então, tá bom. Tá bom? Então, excelente. Professor, muito obrigado pela tua disponibilidade. O Bernardo aqui também agradece ao professor pela palestra, agradece a Câmara pela palestra. Obrigado, Bernardo, por nos prestigiar. E, como de costume, eu vou agradecer mais uma vez também aos patrocinadores da Arracá Paraná, no ano de 2021, cujo apoio, né, decisivo permite que a gente realize encontros dessa natureza. São os amigos da Anderson Balão Advocacia, da Robert Bosch, do Grupo Servopa, e os patrocinadores do GMSG, Grupo Elis, GEMU, Harbauer do Brasil, Lix Atornes, Piazzetta e Roadmax Ambiental. E uma última palavra. Excepcionalmente, a gravação deste webinar estará disponível antes, né? Não vai ser só daqui uma semana, vai ser antes, porque a Câmara entrará em recesso já na sexta-feira, então a gente vai disponibilizar com um pouquinho de antecedência, tá bom? E também é bom frisar que no canal do YouTube da Câmara Brasil-Alemanha, lá estão todos os eventos realizados, por exemplo, pelo GEMA, SG, durante esse ano, né? Então, visitem e observem que temos tudo lá, em qualquer segmento que você tenha interesse, ou técnico, ou jurídico, ou científico. Esse ano nós trouxemos muita novidade, então foi bacana. Tá bom? Muito obrigado. Exatamente. Então. Muito obrigado, Cris. Obrigado, professor Klaus. Obrigado a todos que estiveram presentes até o final. Um grande abraço. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Cuide-se e até ano que vem. Até ano que vem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.